Olá, tudo bom? E aí, você tem medo de ler calhamaço? Você se sente apavorado toda vez que você vê aquele livro de mais de 1.200 páginas e não sabe por onde começar? Se você tem condições de começar e acaba deixando para lá, então fique neste vídeo que eu vou dar dicas para você perder este medo dos calhamaços. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal O Ler é um Prazer e hoje eu vou deixar uma pergunta. E aí, quem tem medo de calhamaços, de calhamaços, de calhamaços? Pois é, esse vídeo aqui é para dar dicas para você que quer se aventurar no mundo da leitura, de pegar livros maiores, os famosos calhamaços, mas fica receoso, tem medo de encarar uma leitura tão grande que pode demorar anos de sua vida. Calma, 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 que eu vou dar essas dicas e você não precisa ter medo nenhum, tá bom? O que seria um calhamaço? O calhamaço eu considero aqueles livros grandes, pesados, com mais de 500 páginas. Para mim, mais de 500 páginas já é um calhamaço. E aí você já olha pro livro meio que com medo. E eu confesso que eu já deixei, quando era mais nova, de ler vários livros porque eu tinha medo. Sim, eu tinha medo, pavor de começar a ler esses livros e não dar conta do recado, sabe? Começar e deixar para lá. Pois é, eu lembro que eu queria ler Ana Karenina, mas eu sabia que era enorme e eu ficava deixando para lá. Hoje eu tenho aquele na minha estante. Muito amor, né? Pois é, eu lembro que o primeiro calhamaço que eu li foi este aqui, ó. Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que é uma autora britânica. E eu lembro que eu assisti a minissérie, se eu não me engano, na BBC, e eu amei a história. Eu falei assim, gente, eu tenho que ler esse livro, eu preciso ler esse livro. E na época eu comprei pela internet e não vi a quantidade de páginas tinha o livro. Qual foi a minha surpresa, né? Quando o livro chegou aqui em casa, que eu abri a caixa, que eu peguei a caixa, eu já falei assim, gente, que caixa pesada. Isso aqui não é um livro fino. Quando eu abri e vi o tamanho dele, já me assustou. Já levei um susto. E aí eu fui olhar, ele tem 744 páginas. Só que a minha sorte, é que as letras são grandes, dá pra ver aqui? Então, as letras são grandes, então isso meio que não me assustou tanto. Assustou um pouco, mas o tamanho da letra deu um alívio, sabe? E quando eu terminei, gente, o prazer que eu tive, a alegria, quando eu terminei de ler o meu primeiro calhamaço, que eu falei assim, gente, eu consegui ler, sabe? A sensação que eu tive é realmente uma sensação de vitória, de você conseguir chegar ao seu objetivo. Isso lembra muito a uma maratona. O que é uma maratona? A maratona é uma competição olímpica, né? Em que o seu objetivo é terminar a prova. Você tem que terminar. Não importa qual lugar que você vai chegar, se em primeiro ou último, quanto tempo você vai levar para terminar a maratona. O importante é você chegar no final. E isso me lembra aquela corredora, se eu não me engano, suíça, que ficou muito marcada numa Olimpíada, em que ela chegou, gente, ela chegou praticamente acabada, ela não conseguia ficar em pé direito, ela corria toda torta
e ninguém podia ajudá-la, porque senão ela seria desclassificada, se eu não me engano é isso, né? Mas ela foi lá, as pessoas deram apoio para ela e ela conseguiu finalizar a maratona. E ela ficou mais conhecida do que quem ganhou o primeiro lugar na maratona, quem fez a corrida mais rápida. Por quê? Porque a cena foi tão linda, que as pessoas lembram até hoje, porque o objetivo dela era chegar no fim. E ela lutou, batalhou, ela já não aguentava mais, mas ela chegou ao fim, ela foi vitoriosa. Então, quando a gente termina de ler um calhamaço, é essa sensação de que você chega assim, nossa, cheguei. E muitas das vezes, quando você termina de ler o calhamaço, você acaba ganhando uma ressaca literária. O que é uma ressaca literária? É uma coisa que a gente pode fazer até em um outro vídeo, né? É aquele cansaço mental. Mas aí você pode até ficar com aquele cansaço mental, mas você fica com aquela sensação. Consegui. Isso aí, sou vitoriosa. Eu já tive uma ressaca literária depois que eu li um calhamaço, mas isso aí é um outro vídeo, né? Inclusive, gente, no momento eu estou lendo um calhamaço que é Crime e Castigo do Dostoiévski, que é um livro de 500 e poucas páginas. Esse livro, inclusive, não é meu, ele é da biblioteca da cidade. Eu peguei e eles dão uma semana a princípio para você ler. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ler esse livro de 500 páginas, porque eu me conheço, né? E eles, não, a gente pode renovar depois, então isso me deixou mais tranquila, porque cada um sabe o seu tempo, né? Cada um sabe como vai fluir a sua leitura. Então vamos lá, as 5 dicas, 5 não, tem mais, são 8 dicas para você conseguir ler um calhamaço. A primeira delas é comece por livros menores. Talvez se você está assistindo aqui esse vídeo, eu aconselho esse vídeo a leitores um pouco mais experientes, né? Eu, há um tempo atrás, já tentei esse vídeo no canal, eu fiz um vídeo para você se tornar um leitor. Então, se você ainda não é um leitor, calhamaço não pode nem pensar, você não pode nem pensar em ler um calhamaço. Não, vamos com calma. Isso aqui já é um vídeo para leitores mais experientes que já têm uma certa experiência com leitura. Então, é importante você começar com livros menores, tipo livros de 250 páginas, 300 páginas, que aí você vai se conhecendo, você vai conhecendo o seu ritmo na leitura, para você então se animar a pegar um calhamaço. Então é importante você começar por livros menores. Você não pode, com pouca experiência de leitura, pegar um livro de 700, 800 páginas. Não vai dar certo, você vai se cansar, você não vai saber por onde começar, você vai se decepcionar. Então você tem que ir treinando a sua mente com os livros menores, tá ok? A segunda dica é importantíssima, é você se desafiar. Sim, isso aí em qualquer área você tem que se desafiar. Você tem que superar os seus limites. Entendeu? Você tem que colocar na sua cabeça que você pode, que você é capaz. Então você não pode ter medo de calhamaço. Quando você olhar aquele livro que você se desanimar por causa do tamanho, por causa da quantidade de páginas, você deve pensar, não, calma, eu vou conseguir, eu sou capaz, é isso que eu quero conhecer a história e eu vou ler. Então, ok? Se desafie. O terceiro é leia com calma. Leia com o seu tempo. Lembra do livro que eu tô lendo? Crime e Castigo? Eles me deram uma semana para ler. Eu sabia, me conhecendo, que em uma semana eu não iria conseguir. Então, eu já estou indo para a segunda semana, já estou aqui, estou na metade, né? Mas tudo bem.
Então é isso, você tem que ler com calma, você não pode correr. Eu fiquei sabendo de gente que começou a ler o primeiro calhamaço em 9 dias e aí se decepcionou porque sentiu necessidade de ler de novo, porque não entendeu muita história e aí demorou mais dias. Então leia com calma, vai saboreando a leitura, sabe? Leia no seu tempo. Não coloque assim, eu tenho que ler em poucos dias. Não, vai deixando a leitura fluir, entendeu? Vai no seu ritmo, que é a melhor coisa, que aí você vai conseguir chegar ao seu objetivo, né? O quarto é ler livros pequenos no intervalo. Sim, não emende um calhamaço com o outro. Terminou um calhamaço, começou outro, depois vai outro. Não, você não precisa disso. Começa um calhamaço, terminou um calhamaço, pegue uns 2, 3 livros menores de 200 páginas, 200 e poucas páginas, até para sua mente dar uma descansada, sabe? Porque se você pegar um calhamaço em cima de outro calhamaço, gente, o calhamaço geralmente são livros muito densos e que cansam mesmo a mente. Então você tem que dar um refresco para sua mente, para poder sua mente respirar, para você respirar melhor. Sabe, a mesma coisa de você quando você está na academia, correndo na esteira. A gente tem que ir o quê? Correr na esteira e depois dar aquela desacelerada, começar a dar caminhada na esteira, e aí você corre mais um pouco e depois vai de novo na caminhada. Então assim, vamos imaginar, a corrida seria o calhamaço, que você cansa mais. Aí depois que você correu lá, você vai o quê? Você vai caminhar para dar aquela descansada, para você pegar o ritmo de novo. Tem que ter esse intervalo, isso é muito importante. Eu faço isso. Geralmente eu termino um calhamaço, eu não emendo no outro, eu vou ler alguns livros menores para poder ganhar fôlego e começar a ler um outro calhamaço, tá? Outra dica é você começar com calhamaços menores, os de 500 páginas, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né? Crime e Castigo, tem 500 e poucas páginas. É um exemplo que você pode começar, se bem que é russo, né? Russo, para quem não tem muita experiência russo, mas tudo bem. Mas você escolha um livro assim que não tenha mais de 1000 páginas, mais 900 páginas. Não, começa com uns 500 páginas para você sentir como é ler um calhamaço, tá ok? O sexto, estabeleça uma meta diária de leitura. O que é isso? A leitura tem que ser uma rotina na sua vida, como escovar dente, se alimentar, dormir. Realmente ela tem que fazer parte da sua rotina. Você tem que separar um tempo do seu dia para ler. Se você começar a ler um calhamaço e aí você lê um pouco e fica 3, 4, 5 dias sem ler, quando você recomeçar, você perdeu o ritmo. Então você vai se perder, tá? Você vai se perder totalmente. Então é importante você ter uma sequência, tá? Por que acontece? Os calhamaços geralmente são livros muito densos, as histórias são compridas, então ele tem um começo mais lento e isso pode ser um pouco entediante, cansativo, e aí você acaba desanimando e aí você acaba deixando para lá e aí fica alguns dias sem ler. Só que esses livros têm a tendência de ficarem mais ágeis, mais dinâmicos. Só que se você deixou o livro para lá, quando você recomeçar, você perdeu o ritmo. Então, muitas das vezes, você já perdeu alguns detalhes da história e você tem que voltar. E isso vai ser mais cansativo ainda e mais desanimador. Então, é importante você ler todos os dias. Só pare realmente se você viu que não tem nada a ver com você. Se você realmente não está gostando do livro, você para. Não é um conselho que eu gosto muito de dar, não. Mas, em último caso, mas você tem que se testar e você tem que colocar na cabeça que isso é importante você ler todos os dias, colocar lá o seu horário para
leitura. Bem, o outro ponto é você pegar uma coisa interessante, é você pegar se organizar, tá? É você pegar o seu livro, ver quantas páginas ele tem, quantos capítulos ele tem e meio que dividir de acordo com o que você acha, a quantidade de páginas que você se sente capaz de ler em um dia. E isso você vai fazer um cronograma, isso é muito importante, porque você seguindo esse cronograma diário, a leitura vai fluir. Quando você vê, você já conseguiu ler, você vai conseguir ler, porque você vai obedecer um cronograma de leitura, você vai seguir esse cronograma de acordo com a leitura. E às vezes você até se sente, hoje eu estou mais, com um tempo mais livre, hoje eu consigo ler mais, então você vai conseguir ler mais. Hoje eu não estou com dor de cabeça, hoje eu vou ler um pouquinho menos. Então você vai ter um cronograma que você vai se basear para saber quanto tempo você vai levar para ler esse calhamaço. E o último ponto é, se necessário, utilize a tecnologia, que são os e-books e os audiolivros. Porque, gente, nem todo mundo tem tempo de ficar lendo em casa, porque quando você lê um livro tipo esse aqui, um calhamaço pesado, você ficar lendo na mão é um peso. O ideal é você colocar numa mesa para você apoiar o livro e ir lendo. Mas você às vezes tem que ler na rua, vai de um lado para o outro, tem que carregar um livro. Quando você está com um livro mais fino, de uns 200 páginas, 200 e poucas páginas, você consegue colocar dentro da bolsa e levar para qualquer lugar. Mas um calhamaço, gente, é um livro pesado, né? Sem contar que as pessoas vão ficar olhando assim, nossa, você está lendo um livro desse tamanho. E com o e-book, você tem que estar jogando com a tecnologia, né? Ele é fino, você coloca dentro da bolsa, leva para qualquer lugar. Ainda tem a vantagem de você não ficar se torturando vendo quantas páginas estão faltando para você terminar a leitura. Não, você vai lendo ali, vai no consultório médico, odontológico, vai no ônibus, na faculdade, no metrô, para o trabalho, enfim, você começa a ler. E aí quando você vai ver, não vai se torturar tanto, faltam tantas páginas, e nem carregando um livro pesado. Ou então usar o audiobook, os audiolivros que você vai colocar no aparelho para escutar, né? Um fone de ouvido, ou então no carro, em que você está lá dirigindo, você está escutando. Bem, eu confesso que eu não sou muito fã, não. Eu prefiro ler. Mas a gente tem que, muitas das vezes, usar a tecnologia ao nosso favor. A tecnologia está aí para isso, para ajudar nossas vidas. Então, por que não? Por que esse preconceito todo, né, com a leitura de e-books ou audiolivros? Então é isso, gente. Espero que eu tenha animado vocês a começarem a ler aquele calhamaço, sabe? Você se sentir vitorioso. Não, eu consegui ler um calhamaço. Meu primeiro livro, mais de 600 páginas. E aí você vai se sentir assim, nossa, eu consegui, eu posso. E depois que a gente consegue ler o primeiro calhamaço, gente, a gente se sente motivado para ler vários. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, gente, dá o seu curtir aí. Se inscreva no canal, se vocês quiserem comente aí, tá? A gente quer essa interação, tá bom? Grande abraço para todos. Fique com Deus. Tchau!